Fala aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui nós daremos continuidade à nossa série de vídeos sobre lógica de primeira ordem. E nesse vídeo nós falaremos sobre quantificação múltipla. Beleza, então no último vídeo nós falamos brevemente sobre quantificação múltipla, eu acho que eu dei um exemplo só. Mas o que acontece é o seguinte, quando a gente está fazendo uma fórmula em lógica de primeira ordem, eu mostrei lá no vídeo sobre sintaxe, né, que a gente pode ter, por exemplo, vários quantificadores, na verdade, né, um do lado do outro. Então a gente pode ter, por exemplo, para todo x, para todo y, existe um z tal que rxyz, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de fórmula bem formada, tá? Se você for ver lá no vídeo sobre sintaxe, você vai ver que isso aqui cumpre aquelas regras. E aqui a gente vê que tem vários quantificadores, né? No caso aqui são três, são dois universais e um existencial. E o que a gente vai ver aqui nesse vídeo é que faz diferença o lugar onde você coloca esses quantificadores aqui, em alguns casos, tá? Não em todos, mas é o que a gente vai ver aqui, beleza? Então, nós vamos considerar aqui apenas a quantificação múltipla usando dois quantificadores, tá? Que são os mais comuns por aí, e se você entender eles, você consegue entender o resto, beleza? Mas então vamos lá, são dois quantificadores que a gente tem, né? A gente tem o universal e o existencial, tá? Como eu acabei de falar, a gente vai falar sobre quantificação usando esses dois quantificadores aqui, tá? Ou melhor, né? Usando dois quantificadores, podendo ser dois de um, dois do outro ou um de cada, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, vamos dar vários exemplos, na verdade, de fórmulas contendo esses quantificadores, beleza? Então tem vários exemplos aqui e vamos considerar que esse predicado binário aqui, né, axy, significa que o x ama y, tá? Eu vou escrever aqui então, tá? Poderia ser qualquer outra relação binária, vou usar esse daqui só como exemplificação, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso que a gente tem aqui é com dois quantificadores universais. Então, para todo x e para todo y, x ama y. O que isso daqui está dizendo? Bem, se isso aqui é uma quantificação universal, nos dois casos, né, tanto para x quanto para y, e a gente está dizendo que o x ama y, isso aqui está dizendo que todo mundo ama todo mundo, né? Para todo x e para todo y. Claro, né, o universo de discurso aqui é o universo, é o conjunto das pessoas, né, dos seres humanos, ou enfim, das coisas que podem amar, seja lá o que elas forem. E a gente está dizendo que para qualquer coisa desse universo de discurso e para qualquer outra coisa, uma ama a outra. Ou seja, todo mundo ama todo mundo, beleza? E esse segundo aqui? Bem, ele está dizendo que para todo y e para todo x, o x ama y. Então a diferença da primeira para a segunda é a posição dos quantificadores, né? Nessa primeira aqui, ó, o quantificador que está quantificando sobre o y está na segunda posição, e nessa segunda fórmula o mesmo quantificador está na primeira posição, então trocou aqui as posições, né? Mas aí aqui vai o primeiro aprendizado. Sempre que você tiver dois quantificadores iguais, no caso aqui são dois universais, na verdade n, né? N quantificadores iguais, você poderia ter três também, né? Para todo x, para todo y, para todo z, né? Sempre que você tiver um monte de quantificadores iguais, eles têm que ser iguais assim, tá? Não faz diferença qual deles você coloca na frente, tá? As proposições que são expressas são exatamente as mesmas, elas são logicamente equivalentes, tá? Então aqui a gente está dizendo que para todo y e para todo x, o x ama y. Isso aqui é exatamente a mesma coisa que todos amam todos, beleza? Agora aqui embaixo a gente tem de novo dois quantificadores iguais, porém agora são dois existenciais, tá? E aqui a gente está dizendo que existe um x e existe um y, tal que o x ama o y. Ou seja, existe alguém e existe... Eu não vou dizer que é outro alguém, porque pode ser o mesmo, né? No caso aqui está indeterminado, mas só por questão didática, né? Existe alguém e existe outro alguém, tal que o primeiro alguém ama o segundo. Porém, eles podem ser a mesma pessoa, tá? Uma pessoa pode amar a si mesma. Beleza? Então isso aqui está dizendo que alguém ama alguém, tá? E aqui embaixo a gente tem que existe um y, tal que para todo x... existe um y e existe um x, tal que o x ama o y. Então, de novo, né, que nem entre o primeiro e o segundo, o que muda entre o terceiro e o quarto é a posição desse quantificador aqui que está ligado ao y, né, ou é esse que está ligado ao x. Aqui no primeiro caso, o que está ligado ao x está na primeira posição, e no segundo ele está na segunda posição. Tá? É a mesma coisa com o y, eles estão trocados aqui, beleza? Mas como eu falei, quando você tem dois quantificadores que são iguais, são os mesmos, e eles estão em sequência, né, e só tem eles, não faz diferença qual dos dois você coloca na frente, eles vão expressar a mesma proposição, tá? Então, da mesma forma que esses dois aqui expressam a mesma proposição,
esses dois aqui existenciais também vão expressar mesmo. Então o de baixo diz que alguém ama alguém, tá? São proposições que são iguais, beleza? Agora, olha só, aqui começa a mudar um pouco as coisas, porque agora a gente tem dois quantificadores, porém eles são diferentes, tá? A gente tem primeiro aqui um quantificador universal e depois a gente tem um existencial. O que isso aqui está nos dizendo? Bem, está dizendo que existe, na verdade está dizendo que para todo x existe um y, tal que o x ama o y, tá? Então olha só, quando a gente tem quantificadores que são diferentes, o primeiro que aparece é o principal, tá? É ele que vai dar ênfase no que você está dizendo. Então o primeiro que aparece aqui é o universal. Então o que a gente está dizendo vale para todos, no caso aqui para todos os x, né? Para todos os indivíduos do universo de discurso. O que equivale para todos os indivíduos do universo de discurso? O que tiver dentro do escopo desse quantificador aqui. O escopo desse quantificador é isso aqui tudo, tá? Então tudo que está aqui entre esses parênteses azuis vale para todos os indivíduos, beleza? Então o que está dentro dos parênteses? Bem, aqui a gente está dizendo que existe um y, tal que o x, né, que está aqui fora desses parênteses, ama esse y. Então o que isso aqui está nos dizendo é que para todo x, para todo mundo, para qualquer pessoa que existe um y, existe uma pessoa, tal que essa primeira pessoa ama a segunda. Ou seja, isso aqui está dizendo que todo mundo ama alguém, tá? Mas é alguém, não alguém específico, uma pessoa qualquer, tá? Então eu, por exemplo, amo minha mãe, você que está ouvindo ama o seu pai, enfim, cada pessoa que você pegar, vai existir alguém que essa pessoa ama, tá? Não necessariamente é a mesma pessoa, beleza? Então, isso aqui está dizendo que todo mundo ama alguém, beleza? E agora, olha só, aqui embaixo as coisas começam a ficar um pouco mais confusas, porque parece que está dizendo a mesma coisa do que o de cima, né? Então, nesses dois aqui, tá? Eu estou falando sobre esses dois agora. Esse de cima está dizendo que todos amam alguém, né? Para todo x existe um y tal que o x ama o y. E o de baixo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que para todo x existe um y, então é a mesma coisa, né? A ordem dos quantificadores é a mesma de cima, porém aqui está diferente. Ó. Aqui a gente está dizendo que o x ama o y. Embaixo a gente está dizendo que o y ama o x, tá? Então são coisas diferentes. Então olha só, esse aqui de baixo está dizendo que para todo x, para qualquer pessoa que existe uma pessoa y, tal que essa pessoa y ama o x, beleza? O que isso aqui está dizendo? Isso aqui está dizendo que todas as pessoas, né, para qualquer pessoa que você escolher, você vai achar uma pessoa que ama essa primeira, tá? Podendo ser outra ou não, né? Lembrando que a pessoa pode amar a si mesma, tá? Então, por exemplo, se você escolher uma pessoa aleatória, sei lá, Roberto Carlos, você vai achar uma pessoa, por exemplo, sei lá, o filho dele, nem sei se tem filho, mas enfim, o filho dele, que ama ele, tá? Então, sei lá, Jair Bolsonaro, se você pegar o Jair Bolsonaro, você vai achar uma pessoa que ama o Jair Bolsonaro, né? Jean Willis, por exemplo. Então, para qualquer pessoa que existe, você consegue achar uma pessoa que ama essa primeira pessoa. Ou seja, todos são amados por alguém. Então, enquanto que esse primeiro aqui está dizendo que todos amam alguém, o segundo está dizendo que todos são amados por alguém. Então, muda aqui, né? O sujeito é basicamente o que está escrito aqui, né? Primeiro, o sujeito é x e o outro é y, e o que muda, né, desse para de baixo é que o primeiro sujeito é y e depois é x. Então, aqui muda, né? O primeiro está amando, né? Está ativamente amando, e o segundo está sendo amado, né? Então, é isso que difere aqui um do outro, tá? Mas isso aqui talvez seja fácil de você notar que são coisas diferentes, né? Porque primeiro a gente está dizendo que x ama y e depois a gente está dizendo que o y ama x, tá? E não é uma relação que vale para os dois lados, né? Infelizmente, nem sempre quando você ama a pessoa te ama de volta, tá? Mas o que a gente viu aqui é que os quantificadores eles são iguais aqui, beleza? Porém, aqui embaixo as coisas mudam mais um pouco, porque olha só, aqui agora a gente tem o x ama y, tá? Que nem o de cima aqui. Porém, aqui a gente tem uma mudança nos quantificadores. Primeiro, aqui a gente tinha que para todo x existe um y, tal que o x ama y. E aqui embaixo, nesse aqui agora, a gente tem que existe um x, tal que para todo y o x ama y. Qual que é a diferença aqui? A gente mudou os quantificadores, né? Primeiro, o x estava sendo quantificado universalmente, depois ele passou a ser quantificado existencialmente, e a mesma coisa com o y, tá? Então, o que essa fórmula aqui está nos dizendo? Bem, ela está dizendo que existe um x, existe uma pessoa que é indeterminada, não sabemos quem é, porém, acontece alguma coisa com essa pessoa. O que acontece? O que está dentro do escopo desse quantificador, né? Então, o que está dentro desse escopo é o seguinte:
para todo x, para todo y, o x, que é essa pessoa que existe, ama o y. Ou seja, como eu falei, o primeiro quantificador é o que dá a ênfase. Tá? Então aqui a gente está falando uma coisa que vale para uma determinada pessoa, que nós não sabemos quem é, nós estamos apenas dizendo que existe, não estamos dando nome, estamos apenas afirmando, tá? Mas é uma pessoa específica. Essa pessoa ama todo mundo. Tá? É isso que está dizendo essa fórmula aqui. Por quê? Porque essa pessoa existe, e para todo y, o x, que é essa pessoa que existe, ama o y. Né? Para qualquer y, o x ama o y. Ou seja, alguém, que não sabemos quem é, ama todos. É isso que está dizendo essa fórmula aqui. Beleza? E essa última aqui, para finalizar essa lista grandona, diz o seguinte. Ela diz que existe um x, tal que para todo y, tá? Então aqui os quantificadores são parecidos. Tá? E o que muda é essa ordem aqui. Né? Primeiro vem o x, depois o y, e embaixo troca. Primeiro vem o y e depois o x. Então essa última aqui está dizendo o seguinte. Está dizendo que existe alguém, um x, tal que para todo y, o y ama o x. Ou seja, existe alguém, uma pessoa qualquer, na verdade não é uma pessoa qualquer, não é uma pessoa determinada, porém nós não sabemos quem é. Né? No caso, assim, determinada, eu quis dizer específica. Na verdade ela é indeterminada aqui porque nós estamos usando um quantificador. Né? Se ela fosse determinada, nós usaríamos uma constante individual. Tá? Mas é uma pessoa específica, indeterminada, que não sabemos quem é, porém é uma pessoa tal que para todo y, para toda pessoa que existe, o y ama essa pessoa. Ou seja, é uma pessoa que é amada por todos. Beleza? Eu não tenho exemplo disso daqui, né? Mas sei lá, se todo mundo fosse cristão, por exemplo, Jesus seria uma pessoa que seria amado por todos. Tá? E da mesma forma aqui, alguém ama todos, Jesus também seria um exemplo. Né? Jesus ama todos que existem. Tá? Não existe ódio por parte dele. Nem não amor, né? A ausência de amor também não existe. Enfim, são só exemplos. Mas aqui a gente vê que tem uma lista, né, bem grande de possibilidades de quantificação que a gente consegue fazer. E cada uma delas expressa uma proposição diferente. Nenhuma dessas proposições, claro, né, com exceção dessas duas aqui, né, as duas primeiras e duas segundas, todas elas são diferentes. Tá? Então a gente vê que a mudança na posição dos quantificadores é muito importante. Se você fizer alguma coisa errada, uma quantificação errada, mudar a posição, você vai fazer uma frase completamente diferente. Tá? Porque, como eu disse, é o primeiro quantificador, né, que dá o sentido à frase, que dá a ênfase. Então, se você troca o primeiro pelo segundo, e se eles forem diferentes, você vai mudar o sentido da frase também. Tá? Porém, como eu disse, né, só enfatizando, se você tem dois quantificadores ou mais que são iguais, né, no caso aqui, por exemplo, são dois existenciais, não faz diferença qual dos dois vem na frente e qual vem atrás. Dá na mesma. Tá? Porque a gente está dizendo para um indivíduo X e para um indivíduo Y. Então, não importa qual é a ordem. Mas se a gente estiver dizendo que para todo indivíduo X, por exemplo, nesse caso aqui, e para um indivíduo Y, aí isso aqui muda. Se você colocar o existencial na frente, isso aqui vai mudar o significado. Tá? Agora, olha só, eu vou dar aqui mais alguns exemplos usando negação. Tá? Existe não, né? Na verdade, existem várias frases que são ambíguas, né? Como eu já falei, e um dos propósitos da lógica formal é justamente acabar com a ambiguidade, mostrar a forma dessa proposição de maneira não ambígua, tá? E a gente consegue perfeitamente fazer isso com a lógica de primeira ordem. Então, olha só, considera essa frase aqui. Alguém não ama todos, tá? Então, vamos considerar essa proposição aqui. Considera também que o predicado, né, de amar é o A, tá? Então, AXY significa que que o X ama o Y. Tenta formalizar essa proposição aí e a gente vai ver que ela é ambígua. Tá? Existe mais de uma maneira de você formalizar essa proposição. Ela pode expressar mais na verdade não é uma proposição que é ambígua, né? A sentença é ambígua porque ela pode expressar mais de uma proposição. Então olha só, a primeira maneira que a gente consegue formalizar isso daqui é o seguinte. Se a gente entender que isso aqui está dizendo que alguém em específico, que nós não sabemos quem é, mas uma pessoa especificamente, não ama qualquer pessoa. Tá? Ou seja, existe alguém, existe um X, uma pessoa específica, tal que para todo Y, para todas as pessoas Y, não é o caso que o X ama Y. Ou seja, não é o caso que há XY. Isso aqui está dizendo que existe uma pessoa específica que não ama cada pessoa. Ou seja, para cada pessoa que você escolher, não vai ser o caso que essa pessoa X ama essa pessoa Y. Tá? Essa aqui é a primeira maneira de você interpretar essa fórmula, essa proposição. A segunda maneira é o seguinte.
é a gente dizer que existe alguém específico também, né, existe um x, tal que não é o caso que para todo y o x ama o y. Então, o que essa segunda aqui está dizendo? Ela está dizendo que, bem, que o que está entre esses parênteses aqui vale para uma determinada pessoa, tá, em específico. E o que está entre parênteses? Está dizendo que não é o caso que para todo y o x ama o y. Ou seja, isso aqui está dizendo que existe uma pessoa em específico que essa pessoa não ama a totalidade das pessoas. Ou seja, não é o caso que essa pessoa ama todo mundo. Entendeu? Então, essa segunda interpretação aqui, ela pode dizer que, por exemplo, eu não amo todo mundo. Porque tem gente que eu nem conheço, então eu não vou amar uma pessoa que eu não conheço. Então eu satisfaço essa fórmula aqui. Tá? Se eu for colocado aqui no lugar do x, e qualquer coisa que você botar no y, isso aqui vai retornar uma fórmula que é verdadeira. Tá? Porque não é o caso que eu amo todo mundo, beleza? O que não quer dizer que eu odeio alguém também. Tá? Enquanto que essa primeira aqui, ela está dizendo que existe um x, existe uma pessoa determinada, que ela não ama cada pessoa. Ou seja, para qualquer pessoa que você selecionar, essa pessoa não ama essa pessoa. Tá? A primeira não ama a segunda. Então isso aqui seria um exemplo de uma pessoa que não ama ninguém. Tá? Basicamente o que essa primeira fórmula está dizendo é que existe alguém que não ama ninguém. Beleza? Então são duas fórmulas diferentes. Essa primeira aqui, eu vou escrever o que cada uma significa. Beleza? Então são essas duas possíveis interpretações que a gente pode ter aqui. Tá? Vamos dar mais alguns exemplos aqui. Né? Imagina que a gente está querendo dizer o seguinte. Vamos considerar que isso aqui, tá, é a relação de ser maior que. Tá? A gente poderia expressar isso como sendo R. Tá? RxY significa que o x é maior do que y. Mas como esse símbolo aqui já tem um uso mais comum na matemática, vamos dizer que isso daqui expressa essa relação, né, do x ser maior do que y. Tá? Vamos considerar agora também que o universo de discurso é o conjunto dos números naturais, por exemplo. Agora, olha o que essa fórmula aqui diz. Essa fórmula aqui está dizendo que para todo x existe um y, tal que o y é maior do que x. Tá? Agora, olha essa segunda aqui. Essa segunda está dizendo que existe um y, tal que para todo x o y é maior do que x. Repara aqui o seguinte, isso aqui é importante também. Aqui, o quantificador universal está valendo para o x, tá? Nos dois casos aqui. E o que muda é a posição deles, beleza? Em alguns desses exemplos aqui de cima que eu dei, isso não acontece, tá? Então, olha só. Nesses dois aqui, por exemplo, na verdade não. Nesses dois aqui, a gente tem o seguinte, a gente tem o quantificador universal valendo para o x aqui no primeiro, porém no segundo o universal está valendo para o y. Tá? Então, além de trocar a posição, ele trocou também o lugar, né, a variável que estava sendo quantificada. Porém, isso aqui foi compensado porque a gente mudou aqui a posição deles também. Tá? Então, na verdade, isso aqui não faz tanta diferença. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, a gente está tendo a mesma variável sendo quantificada pelo mesmo quantificador, porém ela aparece em lugares diferentes. Né? No primeiro caso ela aparece na primeira posição e no segundo na segunda posição. O que essa primeira fórmula aqui está dizendo? Bem, ela está dizendo que para todo x, para todo número, existe um y, existe um número que é maior do que esse primeiro. Tá? Isso aqui é verdadeiro, porque para qualquer número que você escolher, né, sei lá, 1 milhão, você vai ter um número, pelo menos um, né, lembrando que o quantificador existencial ele significa pelo menos um, você vai ter um número que é maior do que esse x. Então, se a gente escolhe 1 milhão, a gente vai ter, por exemplo, 1 milhão e 1, que é maior do que 1 milhão. Tá? Então, para qualquer número que você pensar, você consegue achar um número maior do que ele, a saber, o seu sucessor. Né? Por exemplo, é um exemplo de número que é maior do que qualquer número que você puder imaginar, você consegue pegar o sucessor dele que vai ser maior do que ele. Tá? Então, essa primeira fórmula aqui ela é verdadeira. Beleza? Porém, essa segunda aqui, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que existe um y, existe um número, tal que para todo x, o y é maior do que o x. Ou seja, isso aqui está dizendo que existe um número em específico, que nós não sabemos qual é, a gente chama ele de y, e a gente está dizendo que esse número é maior do que qualquer número que você pensar, qualquer x. Isso aqui é falso, porque isso aqui estaria dizendo que existe o maior número, né, o maior número natural. Porém, isso aqui é demonstravelmente falso. Tá? Se você pensar... Na verdade, isso aqui é fácil de você demonstrar até logicamente, porque olha só, se isso aqui for verdadeiro,
Então, isso aqui vale para todo x, né? Se isso aqui vale para todo x, isso aqui vale para o x, que é esse número, que é o y. Tá? Então, isso aqui implicaria que o y é maior do que o y, porém isso aqui é impossível. Tá? Então, isso aqui seria uma demonstração mais simples. Daria para demonstrar que isso aqui é falso usando aritmética, né? Mostrando que não existe o maior número natural. Dá para mostrar isso daqui também. Mas, enfim, essa segunda fórmula aqui ela é falsa, enquanto que a primeira é verdadeira. Tá? Então isso aqui é para enfatizar de novo essa importância na diferença entre a posição dos quantificadores, quando eles forem diferentes, é claro. Tá? Se eles forem iguais, né, se você tiver que para todo x e para todo y, x é igual a y, então não faz diferença qual dos dois você coloca na frente, vai dar na mesma. Tá? Mesma coisa com o existencial. Tá? Mas se eles forem diferentes, é importante você prestar atenção nisso daí. Agora, como é que a gente diria, por exemplo, que para quaisquer números, para quaisquer 3 números, se o primeiro é maior do que o segundo e o segundo é maior do que o terceiro, então o primeiro é maior do que o terceiro? Como que a gente representaria isso daqui? Bem, se isso vale para quaisquer 3 números, então a gente vai ter quantificação universal 3 vezes. Né? Então, para todo x, para todo y e para todo z, vale alguma coisa. Né? O que é essa coisa? Bem, a gente está dizendo que se o primeiro é maior do que o segundo e o segundo é maior do que o terceiro, então o primeiro é maior do que o terceiro. Tá? Então, repare que isso aqui é uma condicional. Né? Se o primeiro é maior do que o segundo e o segundo é maior do que o terceiro, então o primeiro é maior do que o terceiro. Então, é uma fórmula condicional. O antecedente vai ser o seguinte. O primeiro, x, é maior do que o segundo. Tá? Isso aqui é o primeiro item. Na verdade, a gente vai precisar de mais um parênteses aqui, porque vem uma conjunção agora. Então, se o primeiro é maior do que o segundo e o segundo, que é o y, é maior do que o terceiro, tá? Aí fecha aqui o antecedente. Então, o primeiro, que é x, é maior do que o terceiro. Tá? Fecha aqui. E mais uma para acabar. Beleza? Então, essa fórmula grandona aqui expressa a propriedade de transitividade dessa relação de ser maior que. Né? Se você for ver, eu fiz um vídeo, né, sobre propriedade de relação e você vai ver que todas as relações, quando eu vou expressar a fórmula correspondente à propriedade dela, no caso, essa daqui seria a propriedade de transitividade. Mas todas as outras, né, simetria, equivalência e tal, sempre você vai ter quantificação múltipla. Tá? E sempre vai ser, sempre não, na verdade, na maioria das vezes vai ser quantificação múltipla com os mesmos quantificadores, no caso aqui os universais. Mas a gente tem, por exemplo, a relação, a propriedade de serialidade que usa quantificação múltipla com quantificadores diferentes. Né? Então a gente está dizendo que para todo x existe um y tal que o r xy. Essa fórmula aqui, se você tiver uma relação que satisfaz essa fórmula, essa relação é dita serial. Tá? Eu fiz um vídeo aí sobre isso, vai estar um card aí. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá. Isso aqui é muito importante para a lógica modal e tudo mais. Tá? Então, algumas coisas que dá para a gente fazer com isso que a gente viu hoje aqui é o seguinte. Vou dar uns exemplos aqui. Né? Imagina o seguinte, se todo mundo, né, se para todo x existe um y tal que o x ama o y, ou seja, se todo mundo ama alguém, isso aqui é uma fórmula, então existe alguém, que é um x, eu não sei quem é, tal que, por exemplo, o Pedro ama esse alguém. Tá? Isso aqui é uma fórmula válida, beleza? Considerando, claro, que o Pedro existe no nosso universo de discurso. Tá? Por que ela é uma fórmula válida? Porque é o seguinte, eu não passei ainda, né, as inferências envolvendo quantificação, mas isso aqui é bastante intuitivo. Né? Se para todo x, se para qualquer pessoa, essa pessoa ama alguém, então se a gente considerar uma pessoa qualquer, por exemplo, Pedro, essa pessoa, Pedro, ama alguém. Né? Isso aqui é uma instância dessa quantificação universal aqui. Tá? Então, Pedro ama alguém. Beleza? Isso aqui é derivável a partir dessa fórmula aqui. Se é verdade que todo mundo ama alguém, então o Pedro, que é uma pessoa qualquer, ama alguém. Como é que a gente expressaria então que se Pedro ama todo mundo, então todo mundo é amado por Pedro? Ficaria o seguinte, se Pedro ama todo mundo, então se para todo x o Pedro ama o x, né? Se o Pedro ama todo mundo, então todo mundo é amado por Pedro. Mas olha só, Pedro amar todo mundo e todo mundo ser amado por Pedro dá na mesma, expressa exatamente a mesma proposição. Tá? Vamos mudar isso aqui, vamos dizer o seguinte, porque isso aqui ficaria uma instância de P implica em P, né? Daria na mesma. Então vamos dizer que se Pedro ama todo mundo,
então todo mundo é amado por alguém. Tá? Aí já começa a entrar um outro quantificador que pode mudar as coisas se você colocar diferente. Tá? Então, se o Pedro ama todo mundo, então todo mundo, para todo x, você vai ter um y tal que o y ama o x. Tá? Isso aqui também é uma fórmula que é verdadeira. Tá? Por quê? Porque a gente está dizendo que, de fato, né, como antecedente desse condicional, que a gente está dizendo que o Pedro ama todo mundo, né, ama qualquer x. Se o Pedro ama qualquer x, então alguém, que no caso é Pedro, alguém ama qualquer x. E é o que a gente está dizendo aqui, né? Para todo x, existe um y, que nesse caso aqui a gente sabe que é o Pedro, mas podem ter outras pessoas também que satisfazem isso. Existe um y que ama todos os x, tá? Então é assim que a gente formaliza essa proposição. Para finalizar aqui, né, eu poderia dar vários exemplos aqui de quantificação múltipla, mas eu prefiro fazer isso ao longo dos vídeos, né? Eu acho que ocupa menos tempo. Mas como que a gente formaliza que todo filósofo gosta de algum livro? A gente vai precisar de dois predicados aqui. Tá? O predicado F, de ser filósofo, e o predicado L, que significa ser livro. Tá? Então, X é filósofo, X é livro. Como que a gente formaliza, então, que todo filósofo gosta de algum livro? A gente formaliza isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui está dizendo que para todo X e para todo Y, o seguinte, no caso aqui, o nosso universo de discurso seria o conjunto universo, o conjunto de todas as coisas, tá? Surgem problemas com isso daqui, eu sei, é paradoxal e tudo mais, mas é mais uma questão didática, tá? Então, para todo x e para todo y, se o x for um filósofo e o y for um livro, na verdade, eu cometi um erro aqui, sabe qual foi o erro? Essa quantificação aqui. Tá? Não são dois quantificadores universais, é um universal e um existencial, porque todo filósofo gosta de algum livro. Então, para todo x, existe um y que satisfaz isso daqui. O x é filósofo, o y é um livro, e o x gosta do y. Tá? O g é o outro predicado que faltou aqui, né? O predicado binário, que significa que o x gosta de y. Tá? Então, o que isso aqui está dizendo é o seguinte: para todo x, existe um y, tal que, se o x é filósofo e o y é um livro, então o x gosta de y. Em outras palavras, todo filósofo gosta de algum livro. Tá? Agora, se a gente por algum motivo escrevesse ao contrário isso daqui, né? Se a gente colocasse que existe um y, tal que para todo x, se o x é filósofo e o y é um livro, então o x gosta de y. Se a gente dissesse isso daqui, a gente estaria dizendo outra coisa. A gente estaria dizendo que o que vem antes aqui, né? Eu sempre lembro disso daqui. O quantificador que vem antes é o que determina o sentido da frase. Tá? Então nessa primeira aqui a gente está dizendo que todo filósofo gosta de algum livro. Nessa segunda a gente começou com o existencial. Então a gente está dizendo que existe um livro tal que para todo filósofo, o filósofo, né, cada um desses filósofos gosta desse livro. Ou seja, essa segunda aqui estaria dizendo que existe um livro que é gostado por todos os filósofos. Tá? Porém, isso aqui é falso. Não existe unanimidade na filosofia. Não existe um livro que é gostado por todos os filósofos. Tá? Então, de novo aqui, para você se atentar nessa diferença, né, entre a posição dos quantificadores. Beleza? Então é isso daí. Acho que esse vídeo está ficando por aqui. Se você tem alguma dúvida aí sobre esse vídeo, pode deixar nos comentários que eu tento responder. E é isso daí. Valeu, até o próximo vídeo.